e assentar-se a uma mesa com Abraão, e Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Podeis assentar-vos, fica à vontade. Graças a Deus. Meus amados, como é bom falar do amor de Jesus. Só para nós nos situarmos um pouco na parte geográfica, eu só quero falar a respeito de Cafarnaum. Onde ficava? Cafarnaum, então, era uma cidade que ficava a noroeste do mar da Galileia e era, segundo os pesquisadores, o centro do ministério de Cristo. Nós poderíamos dizer que Cafarnaum era um QG, um quartel-general do ministério de Jesus. Ele saía, evangelizava, pregava, curava, fazia seu ministério e voltava para Cafarnaum e de lá saía de novo, enfim. Então, alguns consideram então Cafarnaum como seu QG. Já o centurião, o que era o centurião? Ou quem era este centurião? Ele era um oficial romano. Detalhe, ele era pagão, ele não era cristão. E esse centurião acreditava em vários deuses do panteão romano, mas nos diz que ele era simpatizante do judaísmo. E como centurião, uma companhia, vamos dizer assim, ao seu comando, cerca de 100 soldados estavam sob o seu comando. Mas um detalhe, este centurião era um homem bom. Eu creio que era como Cornélio, talvez até fizesse boas obras, até ajudasse alguns cristãos. Mas o fato é que este centurião, ele vai ao encontro de Jesus, como nós lemos, ou ele vai representado por alguém, e ele suplica a cura do seu servo. E os estudiosos nos dizem que esse seu servo ele estava paralítico e sofrendo dores terríveis. E você imagine, um empregado seu passando por esta dificuldade e você não pode fazer nada, você fica impotente de fazer alguma coisa. E eu analisando esse texto antes de fazê-lo para trazer à igreja, eu estava meditando, é provável que esse centurião, antes de vir a Jesus, ele tenha recorrido aos seus deuses, ele tenha procurado outras alternativas ou tentado outras soluções. Mas o fato é que mesmo fazendo isso, se o fez, ele não obteve êxito. E aí ele faz o quê? Decide-se por ir ao encontro de Jesus. E eu vejo aqui uma fé que excede a compreensão humana, uma fé inabalável. Ele cria, e ele creu naquele momento que Jesus poderia fazer algo pelo seu servo e atender o seu pedido. Ou seja, ele depositou toda a sua confiança em alguém que talvez ele não conhecia pessoalmente ou teria ouvido falar, mesmo sendo pagão e crendo em vários deuses. Mas ele diz: olha, talvez essa seja a minha última alternativa. Eu preciso ir ao encontro deste Jesus que fala para mim que ele cura, que ele liberta, que ele opera e as coisas acontecem. Ele opera milagres e maravilhas. E ele foi, de fato, com essa convicção ao encontro daquele que lhe daria a solução. E eu vejo aqui que nós, meus amados, a exemplo do centurião, ele como pagão, mas nós como servos de Deus que somos, precisamos, ao exemplo dele, exercer uma fé que ultrapassa a compreensão humana. E foi isso que ele fez. Ele colocou em prática uma fé viva, uma fé genuína e que serve, meus amados, de exemplo para nós. Olha só, ele era centurião, ele tinha importância, ele tinha acesso na mais alta sociedade, era um oficial romano da época.
Mas o que ele fez? Ele se despiu do seu orgulho, do seu preconceito e da sua soberba que naturalmente ele poderia ter por exercer um cargo de tamanha influência na sociedade da época. Mas ele não fez isso. Ele se despiu de tudo isso e foi ao encontro do Senhor. Ele humilhou-se. Ele não confiou em seu status. Ele não confiou na sua posição social. Ele não confiou em si mesmo, mas ele agiu de uma forma extraordinária pela fé em Jesus. Ele sabia que algo poderia acontecer e ele agiu dessa forma. E o que me chama a atenção é quando ele chega em Jesus, automaticamente, rapidamente, depressa, Jesus diz assim: olha, eu vou com você e eu vou curar teu servo. Perceberam que quando ele chegou com fé, ele chegou se humilhando. E Jesus imediatamente diz para ele: eu vou com você, eu vou te atender, eu vou operar um milagre na vida do teu servo. Eu vou e vou curá-lo. Meus amados irmãos, quando chegamos na presença de Deus, com um coração quebrantado, contrito, desejoso de buscá-lo e alcançá-lo, Deus vem em nosso socorro. Ele vem em nosso auxílio. Mas é preciso, a exemplo do centurião, exercer uma fé em Deus genuína, viva, crendo que Ele vai atender. Glória a Deus. Quando agimos com fé, Jesus tem prazer em nos abençoar. Quando nos preparamos, não é? E dizemos: olha, eu não quero saber de mais nada, eu quero saber de Jesus. Eu quero saber de chegar na sua presença, eu quero ser atendido e eu vou importuná-lo. Importuná-lo, eu vou insistir. E Ele vai atender o 100. Quando chegamos com esta convicção, não há quem resista. Não há um Deus que não atenda, mas há um Deus que nos recebe, há um Deus que nos atende, há um Deus que se move para nós e tem prazer em abençoar a sua igreja. Dessa forma, Jesus concedeu vitória ao centurião, porque foi uma vitória para ele e também para o seu servo. Mas o fato é que Deus operou o milagre. E se eu e você chegarmos diante do Senhor com essa mesma atitude do centurião, uma atitude de fé e humildade, Ele vai se mover a nosso favor. Mas eu insisto, meus amados irmãos, para que Deus se mova a nosso favor, é preciso crer e agir, fazer a nossa parte. Se o centurião ficasse na casa dele esperando acontecer, mas Deus vai revelar e alguém vai chegar aqui, e Deus até pode fazer isso, mas se eu tenho condições de ir buscar ao Senhor, fazer a minha parte, eu tenho que fazer. Aleluia! E Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em entregar a bênção. Ele não ficou esperando. Talvez ele dissesse assim: olha, a vida é assim mesmo, é mais um escravo que vai morrer. Até porque o escravo não era dono de si mesmo, era um objeto na mão do seu senhor. Mas eu vejo esse centurião amando o seu servo a ponto de se humilhar de tal maneira e ir buscar ao Senhor Jesus. Para a sociedade da época, isso era um ultraje, era uma vergonha, vindo de um oficial romano. Mas ele se humilhou. E o que diríamos de nós que somos seus servos e o conhecemos como Ele é, como Ele tem se revelado para nós, o seu poder, a sua virtude, a sua graça? Ele nos concede este vivo caminho para nos chegarmos na presença dEle, para estarmos na sua casa, para meditarmos na sua palavra, para irmos ao encontro daquele que precisa também. Aleluia!
Deus, meus amados, Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez e operou milagres por intermédio de Jesus é o Deus que opera milagres por intermédio de Jesus hoje em nossas vidas também. E vai continuar operando enquanto nós estivermos aqui e nos submetermos à sua vontade. Aleluia! Como Deus é maravilhoso! Ele concede o desejo do nosso coração, ainda que nós não mereçamos. Porque se tivermos tido algum dia que merecemos algo de Deus, nos tornamos até mentirosos. Porque o que recebemos de Deus é pela sua graça, pelo seu favor imerecido, porque Ele nos ama e nos amou primeiro. E o que Ele espera de nós é esse retorno, é esse feedback, é a nossa confiança nele. Aleluia! Olha a humildade do centurião. Ele diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Sabe o que é isso? Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quando ele se chegou na presença de Jesus, ele estava dizendo isso, ele estava reconhecendo que ele era pecador. Ele era pecador e não poderia na sua mente imaginar que o santo, que um Deus santo, através do seu Filho que é santo, adentrasse na sua casa. Ele estava diante de Jesus, um homem sem pecado, que conhece como nós somos e que conhecia quem era o centurião. Ele reconhecendo que era pecador, mas Jesus já sabia. Jesus, que conhece o que tem dentro do meu e do teu coração. Não adianta eu chegar camufladamente diante de Jesus. Eu tenho que chegar e me derramar na sua presença. Eu tenho que chegar e dizer: Senhor, realmente, Senhor, eu sou pecador. Ah, mas eu aceitei a Jesus, mas continuo pecando e errando e preciso da misericórdia dele todos os dias. E aqui vai o mistério, aleluia. Quando nos chegarmos na presença de Deus, reconheçamos que somos falhos, pecadores, precisamos do seu perdão e da sua graça. E Ele que nos conhece, que já sabe de tudo isso, mas quer que eu confesse na sua presença, vai dar a vitória. O primeiro passo, aleluia, para a bênção de Deus na nossa vida é o arrependimento. Sem arrependimento não há milagre na vida. Mas com um arrependimento sincero, há a operação de maravilhas de Deus na nossa vida. E quando nós, meus amados, quando nós nos chegamos diante de Deus, por intermédio de Jesus, nós também devemos ter o quê? A mesma atitude do centurião, reconhecendo que somos impotentes sem a sua graça, reconhecendo os nossos pecados e confessando-os ao Senhor, que é fiel para perdoar os nossos erros e pecados e nos purificar e nos encher da sua graça e nos tornar mais úteis na sua obra e nas suas mãos. Aleluia! Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. É Ele quem perdoa nossos pecados, pois não resiste a um coração quebrantado. O centurião disse assim: Senhor, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Sabe o que é isso? Diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Meus amados irmãos, se nós chegarmos na presença do Senhor com tamanha fé, como o centurião chegou, e nós dissermos para o Senhor Jesus, diga apenas uma palavra, porque eu sei que eu não sou digno, eu sou falho, mas se o Senhor disser uma palavra, as coisas vão acontecer, o céu vai se mover a meu favor. Diga uma palavra, Senhor. Eu elenquei algumas coisas aqui que podem acontecer quando Jesus
Senhor, antes de eu chegar em casa, diga uma palavra só, Senhor, e as coisas vão mudar na minha vida. Oh, aleluia, eu estou cansado, Senhor, eu estou cansada. Há quanto tempo eu estou buscando, há quanto tempo eu estou pedindo, mas a ordem para você nesta noite é: Senhor, chegue com fé e diga: Senhor, uma palavra que saia da tua boca, Senhor, e o inimigo que tanto atormenta a nossa família, o nosso lar, a nossa causa, baterá em retirada. É uma palavra vinda do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Uma palavra, e eu e minha casa te serviremos com fidelidade. Qual é a tua necessidade? A necessidade do centurião era apresentar o seu servo, porque ele o amava. Talvez a necessidade tua seja apresentar o teu marido, aleluia, porque você o ama, ou a sua esposa, porque você a ama. Diga: Senhor, diga uma palavra e as coisas vão acontecer. Uma palavra, Senhor, e a porta do emprego se abrirá. É isso. Mas nós precisamos confiar, buscar no Senhor. Precisamos chegar com fé, com desprendimento. Uma palavra e chega a bênção financeira. Aleluia! Chega a bênção de Deus. Mas nós temos que ter em mente que quem dá a última palavra em nossa vida, quem dá a última resposta é Jesus, meus amados. Se Ele disser, se Ele não disse ainda a palavra para você, a questão não está fechada. Muitos podem dizer: olha, não tem mais jeito, mas é o diabo falando por intermédio desses que podem usar inclusive servos de Deus da sua igreja que não estão vigilantes. Olha, é melhor você desistir disso, é melhor você desistir daquilo, o teu filho já está perdido, teu marido não tem mais jeito. Se Jesus não disser a última palavra, a questão ainda não se fechou. Ele sim tem poder para dar a última palavra, abençoar, dar vida ou matar, mas é Jesus que vai dar a última palavra para todos nós nesta noite. Basta nós crermos sinceramente nele. Aleluia, aleluia. Uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Uma palavra, Senhor, e essa enfermidade que me atormenta, me assola e me impede de te servir, ela vai sumir. Aleluia. Mas é preciso crer no Senhor. O centurião confiou em Jesus e nós temos que confiar também. Que exemplo glorioso do centurião! Que exemplo glorioso que ele nos traz! Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E olha, ele sabia o que era a autoridade, porque o centurião era uma autoridade respeitada. Aleluia! Tinha poder, estava investido de autoridade por Roma. Era um centurião respeitado. Aleluia! Ele ordenava. Sabe o que é isso? Vai e faz isso para mim. Vai e busque aquilo para mim. Os seus soldados iam e voltavam e faziam, porque ele tinha autoridade. E quando ele falou isso para Jesus, ele disse: olha, eu tenho pessoas sob o meu comando, e eu mando ela fazer, ela faz. Eu mando eles irem e eles vão. Ele conhecia muito bem esse princípio da obediência. Ele era obediente e também tinha servos que lhe deviam obediência. Meus amados, como servos de Deus, temos que ter em mente que a obediência ao Senhor é a chave para obtermos as bênçãos que serão derramadas nas nossas vidas. É preciso crer, é preciso ter uma fé viva e é preciso obedecer ao Senhor. Obedecer, como obedeceu este centurião, como ele creu e
chegou a impressionar. Sabe o que é isso? Ele chegou a impressionar a Jesus a tal ponto que Jesus diz assim: eu estou maravilhado com tanta fé. Oh, aleluia! Eu estou maravilhado com tanta fé. Eu nunca vi tanta fé assim em Israel. Eu nunca vi. Ele diz: nunca vi tanta confiança, nunca vi tanta convicção, nunca vi tanta certeza. Jesus ficou maravilhado. Quer deixar Jesus maravilhado? Olha que maravilha, hein? Quer deixar Jesus maravilhado? Chegue a Jesus com fé. Aleluia! E Jesus poderá dizer assim do céu: olha, eu nunca vi um servo meu da minha igreja chegar na minha presença nestes dias tão corrompidos com tanta fé. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Mas infelizmente, em muitas ocasiões, as orações não passam, não chegam, porque é uma batalha espiritual. É preciso exercer, é preciso insistir para que Jesus realmente exclame assim: olha, eu nunca vi tanta fé no meio da minha igreja. E ele diz num versículo algo interessante: olha, muitos virão do Oriente e muitos do Ocidente, enquanto os filhos do reino serão postos para fora. E aí vem aquela palavra: porque esses israelitas negaram a Jesus, não aceitaram a Jesus, e estavam vindo os pagãos, os gentios, alcançando a salvação. Eles rejeitaram, e esta salvação chegou até nós. E com uma fé genuína, nós podemos ser abençoados, nós fomos agraciados por Deus. A salvação nos chegou pela graça. O favor imerecido de Deus está derramado sobre a sua igreja, sobre o seu povo, e não só sobre nós, mas a todos quantos desejarem. Podem ter este encontro com o Senhor e começar a exercer a sua fé, começar a exercer uma fé viva. Aleluia! Jesus disse ao centurião e continua nos dizendo: olha o que ele disse ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. É isso que ele está dizendo para nós: olha, vai, mas como você está crendo, que seja feito. Onde está? Que outro vai exercer a minha fé? É a minha fé em Deus Pai, por intermédio de Jesus, que o moverá a meu favor e daqueles que o intercedem. Glória a Deus. Vai, e como creste seja feito. Se nós cremos, meus amados irmãos, nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Os milagres ocorridos e feitos no passado, eles são para nós hoje também, não mudou. É preciso que nós creiamos em Deus e façamos a sua vontade, confiemos nele e façamos a sua vontade, façamos o seu querer e cheguemos a ele confiantes, com uma fé genuína, para alcançar o seu favor. Aleluia! Que gostoso é estar na presença do Senhor e poder nesta noite chegar a Ele com o coração aberto, desprendido e com uma fé genuína, e o milagre vai acontecer. Você crê que o milagre pode acontecer na tua vida? E a irmã Lúcia falou algo interessante aqui, eu não sei, ela disse: eu não sei qual é o problema, o que você veio buscar, ou como você entrou, o que você está passando. Mas lembre-se da palavra do Senhor: uma palavra de Jesus e as coisas vão acontecer, e vão mudar, e você vai testemunhar para a glória de Deus na sua vida. E eu caminho para encerrar, meus amados irmãos, dizendo que, a exemplo do centurião, nós devemos passar a depender mais do Senhor Jesus. Depender é crer que Ele está agindo e operando em todas as áreas da minha vida. É dizer: Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada.
sem mim nada podeis fazer. E nós temos que reconhecer que sem Ele não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer, porque Ele vai conosco, Ele vai à nossa frente, Ele vai abençoando, Ele vai quebrando barreiras e obstáculos. Tudo que está escuro e obscuro, Ele começa a clarear através da sua palavra e do seu poder. Mas é necessário crer e depender mais e mais do Senhor. Esta é a palavra para nós nesta noite. Dependência, agir com fé, crer no Senhor de todo o coração, fazer a sua vontade, depender dEle todos os dias, porque Ele ainda, como disse, opera milagres e maravilhas. Mas o que é necessário? Que eu e você exerçamos a nossa fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, mas se estamos aqui, é porque temos fé, e temos que exercer esta fé, a ponto de Jesus se maravilhar conosco. Aleluia! A ponto de Jesus se maravilhar conosco, porque é por intermédio da fé que nós vamos agradar, é por intermédio da fé que nós vamos nos aproximar dele, é por intermédio da fé que as coisas vão acontecer e fluir na nossa vida. É por intermédio da fé que os pecados serão perdoados e que vidas alcançarão a salvação. É por intermédio da fé que nós alcançamos a salvação também. Aprendamos, meu amado, com o exemplo do centurião nesta noite. Hajamos com fé no Senhor a cada dia. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com esta palavra e vamos agir pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.